nossos trabalhadores, de uma forma geral, vocês podem tomar assento, tá? Por favor, até as laterais, pode sentar, hoje pode. No altar da adoração, no altar da adoração. Tu és no versículo de número 4 do capítulo 1 de 1 Samuel. Nessa curta reflexão, hoje é aniversário do Lohan e também da Ana Júlia, completando 5 anos. Lohan deve ter uns 20? 20? Caramba! Pode me chamar para lanchar, tá? Depois do culto, tá? Mas você paga. Tem jeito, né? Transfere papai e mamãe, cara. Liga não. O texto diz assim: no dia seguinte, em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, deixe a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla. E aí é legal, porque o texto diz assim: porque ele a amava, a si mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. E o texto diz que a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Até aqui, Deus e Pai fala conosco: toma minha vida nas tuas mãos, e daqui por diante que sejamos completamente guiados pelo teu Espírito, Senhor. Essa mensagem, ela não tem um esboço. O esboço às vezes nos ajuda, às vezes não, sempre. Mas eu espero que Deus me use para a tua vida, para a sua vida essa noite. Isso mexe um pouquinho com a gente. Eucana cumpre o seu papel. Ele tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana, você conhece bem o texto, e a outra Penina. E a Bíblia diz que Penina deu filhos a Eucana. Porém Ana, o texto diz que ela era estéril. O conhecimento da época não era suficiente
para tentar entender o porquê que algumas mulheres não geravam. Então, numa questão cultural daquela época, todas as vezes que alguém não gerava, isso era atribuído à mão de Deus. Ou seja, se ela é estéril, significa que Deus interrompeu a madre. Por quê, pastor? Porque não havia uma maneira de dizer ou de comprovar a esterilidade de uma mulher cientificamente. Então, deixa eu repetir isso. Todas as vezes que uma mulher não podia gerar, qual era o significado disso? Que Deus a impediu de gerar. Então você vai ver que o texto é muito claro nesse versículo de número 5, porque o versículo 5 diz que a Ana, porém, dava porção dupla, porção dobrada. E aí o texto diz porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Eucana, quando observa a Ana triste, ele vira para ela e diz assim: o que você está triste? Em outras palavras, o meu amor por você não é suficiente? No texto, dentro do texto, ele vai dizer assim: não te sou eu melhor que 10 filhos? Só que aquilo não alegrava o coração de Ana, porque ela tinha um sonho, e o sonho era de ser mãe. E isso se repetia todos os anos. O sacrifício. Só que a partir do versículo de número 9, a gente vê o começo ou início de um desenrolar de uma história. Deixa eu abrir um adendo aqui rapidinho. Vocês já repararam que Deus tem ministrado sobre as nossas vidas, tem falado muito de família? Entenderam isso esses dias? Sim ou não? E o texto diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, levantou-se Ana, com amargura de alma, e orou ao Senhor, e chorou, me ajuda, chorou abundantemente. E a Bíblia diz no versículo 11, esse é o carro-chefe dessa mensagem, e fez um voto. Quem fez um voto? Você já viu aquele voto de Jefté? Ele está indo, e olha que ele era filho de uma mulher desapreciada. Os irmãos o rejeitavam, mas ele está indo agora para comandar um grupo de homens que vão sair para uma batalha. E ele faz um voto ao Senhor. Ele possuía muitos animais, e os animais o amavam. Então, normalmente, quando Jefté se aproximava da sua casa, os animais de longe percebiam a sua presença e se aproximava dele. Então ele amava os animais. Ele era pai de uma única menina, e ele faz um voto dizendo assim: Senhor, se tu me permitir vencer essa batalha, o primeiro que sair porta fora, na minha chegada, eu vou sacrificar. E aí, quando ele está se aproximando, venceu a batalha, que ele vê de longe, sai a sua filha dançando. Você vai entender daqui a pouco. Não é claro e evidente, eu tenho que te falar isso a nível teológico. É claro e evidente que se ele fosse até um sacerdote, pela lei já instituída, ele saberia que não poderia sacrificar um ser humano. Há um sacrifício, o que, pastor? Ele matou a sua filha? Não,
não há posteridade depois da filha. A sua descendência termina ali. E ele vai sacrificar por um voto que ele faz. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não deu vitória a Jefté pelo voto que ele fez. Deus deu vitória a Jefté porque era propósito do Senhor que ele vencesse aquela batalha. Existem coisas que você só precisa estar inserido no propósito de Deus. Porque uma vez inserido no propósito de Deus, as coisas vão acontecer de forma natural. Então existem votos que são votos de tolo. Saio de Jefté e dou uma caminhada novamente para Samuel. Samuel é aquele que vai se tornar, e aí é importante que a gente entenda isso, sacerdote, profeta e juiz. Ele é o único que vai acumular as três funções, tanto de sacerdote, quanto de profeta, quanto de juiz. E a escola de Samuel vai ser uma escola muito difícil. Por quê, pastor? Porque ele vai ser criado juntamente com Ofni e Finéias, filhos do profeta Eli, postos como sacerdote. Gente, eu quero pedir aí, por favor, pessoal que está chegando agora, me ajuda aí, trabalhador, por favor. Ele vai ser criado com Ofni e Finéias, que profanaram o templo. E por Eli, que já havia perdido a visão da parte de Deus há muito tempo. E aí Ana faz um voto. E ela vira assim, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, de mim e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhe dareis e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Eli acha que ela está embriagada. Você conhece bem o texto? Chega diante dela: o que houve, mulher? Por que você está embriagada? Não, eu sou mulher de amargura de alma. E ele libera uma palavra: vai-te em paz, e o Deus de Israel que te conceda a petição que lhe fizeste. O texto é clássico, porque daí por diante, olha o que diz o texto: e disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim, me ajuda, a mulher se foi pelo caminho, e aí no seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. No mundo espiritual, ela recebe uma palavra, ela vai ainda coabitar com Eucana, mas no mundo espiritual ela recebe uma palavra e sai dali gestante. O seu semblante mostra que ela recebe aquela palavra. Bom demais. E aí ela se torna gestante, cumpre o ritual das mulheres dos meses subsequente ao início de uma gestação. Percebe-se a alegria dela. Afinal de contas, uma coisa é eu colocar a mão na barriga de alguém gestante e perceber uma criança mexendo, outra coisa é você que é mãe
colocar a mão na sua própria barriga e perceber que tem algo vivo dentro de você e que tem uma criança e que você percebe a perninha, percebe a mãozinha, percebe o rostinho. Agora ela vai começar a viver um sonho maravilhoso. Eu curti todos os meus filhos, irmãos, de conversar com eles na barriga da mãe. E são 5, hein? O casa povoada é minha. E de repente se cumpre. E ela concebeu. E passado o devido tempo teve, me ajuda, teve. Aqui chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Uma outra coisa aqui a nível cultural é que mulher não dava nome para os filhos, a não ser se houvesse um comum acordo entre ela e o marido, ou que o marido a amasse tanto que desse a ela a honra de escolher o nome para o filho. Você entende como é que Samuel ele nasce? Você compreende que ele está envolvido de amor? Você compreende que agora essa mãe vai segurar essa criança no colo? E a alegria dessa mãe. E aí chega no devido tempo, ela vai lá entregar Samuel para Eli. Eu acredito que Eli já havia até esquecido do voto que ela fez. Mas ela não se esquece do voto. E ela vai lá agora e ela vai entregar essa criança. Depois de desmamada, há algumas pessoas que dizem que ela antecipa esse processo. E ela agora vai lá e vai deixar com Eli, cumprindo o voto dela. Está aí? Havendo desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, e um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda, me ajuda, ainda muito criança. Dali por diante, Ana vai ter outros filhos. Samuel vai possuir outros irmãos. Só que ela fez um voto. E no voto que ela fez, dali por diante ela ia impossibilitar Samuel de ter convívio com os irmãos. Dali por diante Samuel ganha uma nova família. Havia um propósito da parte de Deus, pastor, claro. Mas houve uma mãe que fez um voto, que incluiu uma criança, que não tinha sequer condição de dizer: é isso que eu quero para mim. Existem mães que lançam as suas expectativas nos seus filhos, colocam um peso sobre eles, que pelo fato de ter tido algum tipo de dificuldade, impõe as mãos no dia que vai apresentar, diz: não, ele é um escolhido, ela é uma escolhida. Eu sei que palavra tem poder, mas que lançam expectativas sobre os filhos, sabe? Que determinam o que seria supostamente certo e o que seria supostamente errado, na ótica da visão dela, ou dele, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois juntos. Ou seja, você começa a idealizar: não, eu gostaria que ele fosse por aqui, e eu vou começá-lo a criá-lo para que ele vá por aqui, para que ela vá por ali. Só que não pegue as suas frustrações e lance para os seus filhos.
filhos são como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, tem um momento que ele vai precisar ser lançado, ela vai precisar ser lançada, você vai precisar tirar da aljava, e você vai precisar extensar o teu arco, e vai precisar lançar para que ele alcance o alvo. Ela precisa alcançar o alvo. Sabe o que acontece aqui? Samuel agora foi privado da companhia dos irmãos. Samuel foi privado dos aniversários subsequentes que viriam sobre a sua vida. Samuel foi privado de um enlace entre ele e seu pai Eucana, entre ele e seus irmãos, entre ele e sua mãe. Por quê? Porque agora tem uma mãe que faz um voto, e no voto dessa mãe ela vai delinear, ela vai dizer: Senhor, se tu me der, eu vou te entregar. Saiba de uma coisa hoje: aquilo que sai da nossa boca tem um peso muito grande. Moisés, a Bíblia diz que ele é gago, não é isso? Tem dificuldade na fala. Me ajuda, Moisés tem? Dificuldade? E aí quem se pronuncia por ele? O irmão. Qual é o nome do irmão? Arão. Vamos lá, qual é o nome do irmão? Por que ele é gago? Porque havia uma ordem dada por Faraó, vendo que o povo hebreu crescia de forma abundante. A ordem que ele deu às parteiras foi o seguinte: olha, todos os meninos, toda gestação, se for menino, vocês matam. Nasceu menino, mate-o. E aí a Bíblia fala que duas parteiras não respeitam isso. Mas normalmente uma criança já nasce chorando. Então hoje tem uma linha também científica e um estudo bíblico que vai fazer menção de que ele se torna gago, porque quando começava a chorar, através do seu choro ele não podia ser conhecido. E como não havia os bibelôs que temos hoje em dia para acalmar os nossos filhos, abra um adendo, a chupeta, abra um outro aqui junto com você. Quando você pega os seus smartphones assim, fica aqui, filho, vê aqui, enquanto o papai está fazendo, toma aqui, pode assistir o que for. E eles ficam lá horas. Mal sabe você de que há uma perda neural a cada uma hora que uma criança, um indivíduo fica de forma contínua assistindo qualquer coisa num smartphone, num tablet, ou seja como for. Afinal de contas, essa geração é a geração com mais problema de depressão, com mais problema de índice de suicídio, com mais problemas e problemas e problemas e problemas e problemas. Porque na verdade, para você quer ocupar o tempo do teu filho, você não quer ser perturbado. E o que você faz com ele? Você dá a ele uma distração. E você vai lá e diz: pode ficar aqui. Quanto tempo? Fica. Você põe ele na caminha dele. E o que você faz? Você põe ela na caminha dela. O que você faz? Dá o seu telefone. 1 hora ele vai dormir. Aí vai dando meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas. E assim sucessivamente. E vai se criando um hábito. E aquela luminosidade que sai da tela vai se criando um vício no globo ocular, e daí por diante vou parar por aqui. Moisés não tinha isso. Moisés não tinha um smartphone de última geração. Moisés não tinha uma chupeta como bibelô para que ele calasse a boca. Então a única maneira dele não ser descoberto, a palavra certa é essa, e a única maneira da mãe não perder o seu filho era calando ele. Então quantas foram as vezes que a mãe teve que pegar e colocar a mão sobre a sua boca, calando o seu choro.
E dali por diante ele vai desenvolvendo uma dificuldade na fala. Eu quero dizer para você que existem votos que são seus. Por favor, não lance sobre os seus filhos, não lance sobre a geração futura. O que você tiver que fazer, faça você. O que você tiver que ser, seja você. Que os seus filhos sejam somente a continuidade daquilo que você começou, não daquilo que você lançou como expectativas nele. Porque eu não fiz, eles vão fazer. Porque eu não estava, eles vão estar. Porque eu não comi, eles vão comer. Deixa eles construírem a história deles. E Ana faz um voto, e no voto que ela faz, ela vai sentenciar Samuel. Sabe, irmãos, Samuel tinha tudo para ter se perdido. Ele vai ser criado, deixa eu repetir, com Ofni e Finéias. Ele vai ser criado por Eli, o sacerdote. Ele vai ser criado por pessoas que não tinham compromissos com o reino. E agora, ele vai precisar descobrir com as próprias condições, ou com as condições próprias, ficou melhor assim. Ele vai ter que descobrir que o Deus de Ana era o Deus dele. Quando ele descobre, sabe, minha mãe tinha um Deus, ela fez um voto, e Deus cumpriu esse voto, mas eu quero que esse Deus da minha mãe seja o meu Deus. Quando o Deus de Ana é o Deus de Samuel, o Senhor, antes que a lâmpada se apagasse, resolve chamá-lo pelo nome. Samuel, Samuel. Sabe, Deus falou com ele em outras palavras: fui eu que te guardei, Samuel. Fui eu que te preservei, Samuel. Sabe, fui eu, porque se não fosse eu, você teria se corrompido. O que eu quero hoje usar como alegoria aqui para a tua vida é que você entenda isso. As tuas frustrações não podem ser lançadas sobre os seus filhos. Cuidado com isso, porque nós não temos o poder de determinar o que é certo e o que é errado. Para isso cabe o nosso Deus. Nós temos que orar e dizer: Deus, repita comigo, Deus. Só quem é papai e mamãe, você que está me assistindo na sua casa também, diga: Deus, eu sei que tu tens o melhor para os meus filhos. Diga: Deus, eu sei que tudo que tu fazes é bom. Diga: Deus, os meus filhos não me pertencem, os meus filhos a ti pertencem. Diga: Deus, a minha família não me pertence, a minha família pertence ao Senhor. E quando isso acontece, ele chega diante de Eli e diz assim: o senhor me chamou? Aí Eli diz assim: não, volte a dormir. E ele vai e se deita novamente. O Senhor: Samuel, Samuel. E ele volta lá, corre em Eli e diz: o senhor me chamou? Não, rapaz, vai deitar. E o Senhor mais uma vez chama: Samuel, Samuel. Ele já percebe que há uma voz diferente. Agora Eli percebe que o Deus de Ana tornar-se-ia o Deus de Samuel. Só que pelo convívio, nós falamos aqui sobre a questão da epigenética, que cientificamente hoje é comprovado que o DNA pode ser alterado
através do comportamento das pessoas que estão ao seu redor. Uma criança que foi gerada por uma mulher com vício, vou falar um vício mais do crack, completa, usou durante a gestação, é viciada. Uma criança que é gerada dessa maneira, se ela estiver do lado de uma família do bem, convivendo dia após dia, a epigenética mostra que o comportamento ou a ação comportamental tem condições de alterar o DNA dessa criança. Dorme com barulho desse. Samuel foi o cara. Posso repetir? Profeta, sacerdote e juiz. Mas o seu final foi parecido com o de Eli. Um final de solidão. Desculpa te falar. Quem fez o voto? Ana, quem fez o voto? O que Samuel tinha com isso? Quem fez o voto? É muito comum, principalmente dentro das nossas igrejas, que a gente não consiga resolver os nossos problemas dentro de casa e desejemos resolver os problemas dos outros dentro da igreja. Só que a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. Quanto vale a sua família? Pare de fazer voto de tolo. Quer que seus filhos caminhem? Caminha você primeiro. Quer que eles sejam convertidos? Se converta você primeiro. Quer que eles sejam um referencial? Seja você primeiro. Quer que eles sejam comprometidos com o reino? Seja você primeiro. Você é o melhor exemplo que eles precisam nesses dias para uma mudança de vida. Você está entendendo? Diga amém. Para que amanhã a gente não chore. Pegou ou quer que eu desenhe? Quando o choro vier amanhã, que Deus te traga a memória. Mas eu usei meu servo. Provérbios 22, 6, não é isso? Ensina a criança no caminho. Não é o caminho. Isso aqui é muito parecido com Joel 3, versículo 10, muito parecido, no contexto geral.
Joel 3:10, vai mostrar que Deus está te dando condição de apregoar uma guerra santa. Final do ano, o inimigo quer ceifar vidas de jovens, entristecer família. Sabe por quê? Porque se houver uma catástrofe na família, o final de ano lembra Natal. Ainda que tu saiba que Jesus não nasceu no dia 25, mas a gente comemora porque ele nasce todo dia, diga amém por isso. Mas ainda com isso, se houver uma catástrofe, você, todo final de ano, que é tempo de alegria, você está triste. Então o inimigo quer tentar entristecer o teu coração em datas comemorativas, e principalmente onde a mídia bate, dizendo que é importante comemorar, trocar presente, comprar roupa, comprar móveis e uma série de coisas. E esse texto aqui fala exatamente sobre isso. No versículo anterior, nós vamos ver sobre o apregoar uma guerra santa. Proclamar isto entre as nações, e apregoai guerra santa, suscitai os valentes. Suscitar os valentes é porque eles existem, mas estão escondidos. Suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Aqui o que estava em jogo era a família, não as mulheres e eram os filhos. Depois tu lê um contexto na tua casa. E o versículo 10 vai dizer, o versículo 10 é meio que uma resposta, sabe? É um povo virando para Deus dizendo: eu não tenho armas, Senhor. Como é que eu vou guerrear? Como que eu vou batalhar? O que eu vou fazer? Aí o texto diz assim: forjai espada das vossas relhas de arado. O que você tem? É disso que você tem, é só o joelho. Ele é suficiente para que você entre no mundo espiritual, guerreie e proclame Jesus Cristo na tua casa, no teu lar e na tua família. Eu não tenho relhas. Então você vai fazer das tuas podadeiras lanças. É isso que Deus quer. Aí o texto diz assim: diga o fraco. Não é dizer ao fraco, não sou eu que viro para você e nem é você que vira para mim. É um espelho hoje aqui no mundo espiritual, onde você vai dizer o fraco. Você vai falar com você mesmo: diga ao fraco, eu sou forte. É isso, eu sou forte. Por isso, Provérbios 22, versículo 6, o texto vai dizer: ensina a criança no caminho. Não é o caminho, não é apontar, é você junto, andando, caminhando, lado a lado. Que hoje você possa voltar para sua casa assim, com desejo no teu coração de ser o pioneiro. Eu aprendi isso há muitos anos com Luiz Hermínio, e ele dizia: pioneiro é sol no lombo sem descanso, é aquele que vai iniciar, mas depois, irmãos, vai garantir sombra e água fresca para aqueles que virão. Você está entendendo? Diga amém. Deus está virando para nós e está dizendo: se nós nos posicionarmos, se nós entrarmos numa posição de guerra, se não são meus filhos, não são, se nós nos comprometermos mais com o reino, se nós, Deus fará coisas maravilhosas para nossa sucessão. Deus está dizendo: esse é um tempo de guerra. O Espírito Santo está falando com você. Esse é um tempo de desafio. Esse é um tempo que você vai entrar numa batalha espiritual. Para de cobrar aquilo que você não é. Para de cobrar aquilo que você não faz. Para de cobrar quem você não é. Para de cobrar o que você não faz. E comece a fazer. E comece a ser. A partir de hoje, no nome do Senhor Jesus, que começamos a ser, que começamos a fazer. E aí, irmãos, eles virão. Diga assim: eles virão. Diga: eles virão. Sem precisar que chamemos. Amor
levou. O mundo não conhece. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, aleluia! Eu queria que ficasse de pé aqueles que querem se posicionar, sabe? Aqueles que não vão esperar uma outra geração, que não vai passar para uma outra geração. Aqueles que estão dizendo: Deus, é comigo isso aqui. É comigo isso. É comigo. É comigo. Naquela cruz, se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. deixou a sua glória, Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, Poderoso, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. na cruz me libertou, na cruz me libertou, A cruz me libertou. na cruz me libertou. Não seria mais bonito um voto assim, ó: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te servir na tua casa pro resto da minha vida. Claro que seria.
Mas desde a antiguidade nós estamos acostumados com a transferência. O Senhor vira para Adão: Adão, o que você comeu do fruto? Aí ele vai dizer: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que você comeu? Senhor, foi a serpente que me iludiu. A gente quer sempre transferir. E hoje Deus vira para você que veio aqui hoje com algum tipo de crise, algum tipo de problema, algum tipo de dizendo: se posicione e tu vai ver o que eu vou fazer na tua casa, na tua família, diante dos seus. Entra numa posição frontal de batalha e tu vai ver que vão existir dias que tu vai entrar nessa batalha, mas tu não vai pelejar, porque eu vou te dar a vitória. É disso que Deus está falando hoje. De alguém que pague um preço por isso. De você que entra na posição e diz: eu entro. Sou eu, não é meu filho, não é minha filha. Em nome de Jesus. Vem cá, Lohan, chorar por você. Quantos homens aqui e mulheres se preparam?